Olá, Instagram, boa noite. Boa noite, amigos do Instagram, tudo bem? 9 horas, quinta-feira, vamos iniciar agora nossa conversinha, nosso bate-papo legal, que sempre às quintas-feiras nós iniciamos aqui uma conversa. Olá, quem está chegando. Olá, pessoal bacana. Renata, William, tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite. Como vocês estão aí? Tudo bem? Deixa eu acertar essa coisa aqui que não tá ficando direito. Pronto, acho que agora tá. Tudo bem aí? Boa semana. Amanhã é feriado, né? Amanhã pode descansar um pouquinho, né? Mas hoje nós vamos conversar um pouquinho de uma coisa muito interessante que eu coloquei aí, boa noite, que eu coloquei para vocês, que depois vai ficar gravado. E espero que tenham passado uma semana boa, uma semana de trabalho próspera aí, que tenham dado bons resultados para vocês. E amanhã vamos ter um fim de semana, a partir de amanhã, um fim de semana prolongado, né? Para alguns, para outros, não, vão continuar trabalhando. Mas hoje nós vamos bater um papinho, né, sobre o post aí que eu fiz, né, que é alquimia. Embora essa palavra seja bastante antiga e hoje as pessoas não falem muito dela, a alquimia está presente na nossa vida como nunca ainda. Podem crer que isso é uma verdade e nós precisamos dessa alquimia, né? Para a nossa sobrevivência. Por isso que eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso. A alquimia, eu vou começar logo, porque minhas lives não são longas, eu falo de assuntos interessantes, mais curtinho, para depois você buscar, para depois você procurar, né? E sempre algo que possa acrescentar na vida de vocês. Olá, quem está chegando, tudo bem? Então vamos lá. O que é alquimia? Alquimia é uma palavra que indica uma ciência mística conhecida como química da antiguidade, ou da Idade Média, que tinha como principal objetivo a transformação de um elemento em outro. Então você vai falar, então para que serviu isso aí, se na Idade Média, lá antigo, ficou lá atrás? Pode ter ficado lá atrás, mas a alquimia continua ainda hoje. E um dos principais objetivos da alquimia que eles queriam naquela época era transformar metais baratos, tipo chumbo, em ouro. E nesse exercício todo que foi feito por esses alquimistas no passado, eles descobriram muitas coisas que hoje, né? Oi, prima, tudo bem? Que hoje são ainda utilizadas, né? Na nossa vida. Então, eles também queriam descobrir um medicamento, um remédio, uma coisa, para que se tomasse e tivesse a vida eterna. Ainda não descobriram. E também eles queriam reativar a pedra filosofal, que justamente é uma pedra mágica que faria com que as pessoas vivessem eternamente. Então, isso parece uma bobagem, mas realmente não. Então, por causa da alquimia, que é uma mistura de física, química, arte, metalúrgica, geometria, filosofia, etc., eles descobriram muitas coisas, né? Nessa busca que eles tinham, eles descobriram a cerâmica, eles descobriram o banho-maria, eles descobriram que é aquela solução que a gente esquenta, né? As coisas devagarinho, descobriram a porcelana, como acho que eu já falei, e outras coisas, né? E no século XVII, o Robert Boyle
ele negou vários princípios alquímicos e lançou os primeiros alicerces da ciência atualmente conhecida como química. Então, vejam que é por causa da alquimia hoje. Olá, Tereza, tudo bem? Hoje nós temos a química, e a química é que rege toda a nossa vida, porque tudo que nós temos saiu da química, praticamente, inclusive os medicamentos, inclusive ferro, aço, tinta, cores, nossa, então vocês imaginam a importância da alquimia nesse momento, hoje para nós, né? Naquele tempo eles começaram e hoje nós temos um resultado fantástico. E só para saber, só para o nosso conhecimento, né, Daisy? Vamos falar que a alquimia tem uma origem, dizem que a origem era árabe, alquimia, né? Ou também podia ser uma origem da palavra chinesa. Disseram que a alquimia teria começado no Egito e outros na China. Então, não se tem uma afirmação definitiva sobre a origem. O que se sabe é que, tanto na China antiga, né, não sei quantos anos antes de Cristo, como no Egito, já existia muita evolução, já existia embalsamamento, embalsamamento, né? É isso aí. E já existia muitas coisas que tanto os chineses quanto os 4.500 anos antes de Cristo, né? É tempo pra caramba. Aliás, eles já faziam muita coisa. E o nosso magnífico imperador romano Constantino, que aprontou muito, tudo quanto é coisa atrapalhada na antiga história, tem o Constantino no meio. É lógico que ele proibiu a alquimia num tempo aí na Europa e o negócio ficou meio parado, ficou meio escondido, mas depois, né, no século XIV as coisas voltaram, né, depois que ele sumiu do mapa, porque tem sempre algum imperador para atrapalhar as coisas, né, e esse era fantástico, ele não só atrapalhou isso, mas atrapalhou outras coisas do passado. E não tinha o que fazer, não ficava quieto, atrapalhava, né? Então, por que eu estou falando da alquimia? Alquimia nessa coisa toda que todo mundo já sabe. Porque depois de toda essa evolução e onde nós estamos hoje com a tecnologia que começou lá atrás com a alquimia, sem dúvida, né? Hoje nós temos um avanço tecnológico fantástico. E onde é que entra a alquimia? Nós temos um avanço hoje tão fantástico, tão grande, tão grande, tão grande, que nós estamos abandonando alguns princípios importantes. E agora estamos começando a arrumar outros nomes e outras maneiras para nos equilibrar e para podermos viver no meio dessa tortura tecnológica, dessa tortura que nós estamos vivendo ultimamente, com tantas questões que aparecem da noite para o dia. E então nós estamos voltando aos conhecimentos matrizes, reais lá atrás, né? Tipo alquimia, para nos ajudar a suportar o nosso presente, que não está fácil. Que eu acho que é só fazendo mágica mesmo, né? Ou magia ou alquimia para aguentar o que nós estamos passando nesses últimos anos e que ainda não acabou. Então, qual é a nossa ideia? A alquimia moderna, né? A expressão moderna que identifica a tentativa de transformação de um material em outro, com avanços tecnológicos, avanços da ciência nos dias de hoje. Um exemplo do trabalho dos cientistas que desenvolvem métodos capazes de transformar cimento em metal, por exemplo. Então, a palavra a alquimia hoje, que nos importa, né, o que nós estamos atrás, que nós estamos buscando, é buscar profundamente uma transformação, alguma coisa que nos coloque firmes e
e faça com que nós possamos transformar os sentimentos e o que nós estamos vendo em outras coisas para nós podermos resistir e viver melhor passando pelos problemas atuais. Então, por isso que eu lembrei da alquimia, porque é o que nós vamos ter que fazer com a mente e com nossos conhecimentos, juntar tudo isso e fazer com que diante de dificuldades ou diante de problemas enormes, nós vamos então não só usar a boa vontade, o pensamento positivo, nós vamos mais fundo, nós vamos na magia e nós vamos na alquimia. E eu já falei num vídeo anterior o que eu penso sobre magia, né? E sobre alquimia, porque eu também acho que se você fizer um arroz aí todo incrementado, praticamente é uma magia e praticamente é uma alquimia. Você transformou um grão seco num alimento maravilhoso, ainda incrementado, e ainda um alimento que te dê prazer, uma coisa que te dê prazer, que não só te alimente, como também te deixe por uns momentos, né, distraído e feliz comendo um alimento bom. E isso se faz na cozinha. Para mim, a cozinha é o maior laboratório que existe, né, onde as pessoas fazem verdadeiros milagres, transformam um pó misturado com alguns grãos num bolo. Isso não é alquimia? Isso não é magia? Eu acho. Né? Então, é, é, então né, Áurea, você que entrou agora, né, Pri? Então é o seguinte, eu acho que nós podemos sim nos armar de todo o nosso conhecimento que temos agora e rapidamente criarmos uma técnica, um modus operandi, onde diante das dificuldades e para sobreviver melhor e para sobreviver e para viver com alegria, nós dentro de nós façamos um movimento bem transformador com a nossa mente, né, com a nossa boa vontade, e aí nós façamos a nossa própria alquimia para que possamos enfrentar as dificuldades atuais e as que virão e as que estão agora na nossa vida, né? Transformando os pensamentos negativos em pensamentos positivos através da transmutação. E para isso existem muitos ensinamentos, né? Muitas possibilidades. Não só a força mental, existe uma porção de exercícios, de técnicas onde você pode usar o conhecimento que você tem, tudo que você aprendeu, para juntar tudo isso, fazer um mix, e daí você faz uma você faz uma mutação alquímica e você consegue enfrentar as coisas boas, você consegue enfrentar as coisas ruins e você consegue enfrentar os momentos complicados. Então, existem passos dentro de um ciclo alquímico para se alcançar a panaceia, ou seja, o ouro, a essência que resiste em cada um de nós. Eu vou repetir esta frase, porque não é minha. Existem passos dentro de um ciclo alquímico para se alcançar a panaceia, ou seja, o ouro, a essência que resiste em cada um de nós. Isso é muito, não é difícil, mas é muito interessante, porque aí você forma um escudo, né? Você se fortalece, forma um escudo e você consegue transformar a sua vida em coisa melhor. Esses passos que nós estamos falando ocorrem com ou sem o nosso desejo consciente, a nossa vontade, ou melhor, sem o nosso controle. No processo alquímico, percorremos uma jornada desde o denso até chegar ao mais sutil, ao ouro. Assim é a nossa vida e assim também assim também na sociedade, a sociedade passa por essa transformação e ela vai encontrar a sua pedra filosofal, o seu tesouro. Então, eu vou repetir também essa última frase, essa última
posição, porque parece até muito simples, né? Mas realmente o esforço que a gente faz para conseguir sobrepujar todas as nossas dificuldades. Então, eu espero que vocês tenham entendido, né? A minha posição aí sobre a alquimia e o que é e o que ela faz, porque realmente é o que nós precisamos hoje para poder transformar nossa vida numa coisa melhor. Então eu desejo que vocês todos tenham entendido que dentro de nós e conosco a nossa ferramenta é o que está dentro de nós que nós aprendemos até hoje. E se faltar algum componente a gente vai atrás para poder fazer da nossa vida, do nosso momento, uma grande transformação, uma grande alquimia para que possamos viver melhor, não só individualmente, mas em família, em sociedade, nas áreas profissionais, etc, etc. Então eu vou repetir de novo essa última frase, que assim também acontece nas sociedades, que deverão vivenciar uma transformação, encontrar a sua pedra e seu tesouro. E nós também, é o que nós fazemos, né? Nossa busca para viver melhor, para estarmos mais tranquilos e podemos enfrentar as dificuldades atuais. Alguém tem alguma dúvida? Alguém queria falar alguma coisa sobre o que eu falei hoje, sobre a alquimia? Alguém tem algum comentário? Se tiver, pode fazer. Oi, Patsy, tudo bem? Você que entrou agora, né? E a Renata também. Hoje nós falamos. Travou? Por que será que travou? A Tereza está falando que travou. Eu não percebo aqui, né? E agora, voltou, será? Eita, nós, né? Que coisa complicada. Será que destravou? Tudo bem. Agora acho que voltou. Então, eu estava falando. Oi, Marisa, tudo bem? Eu estava discorrendo aqui sobre um método antigo que agora nós podemos recorrer a ele, que é para podermos viver melhor, para podermos enfrentar as dificuldades que nós estamos tendo de hoje, né, como sociedade, individualmente, a alquimia, o que é, né, e o processo alquímico que cada um pode fazer com o que ela aprendeu, o que aprendeu até hoje, para mais rapidamente transformarmos a nossa vida num caminhar mais leve, num caminhar melhor e encontrarmos dentro de nós o nosso ouro, o nosso tesouro, a nossa pedra filosofal. Então, pessoal, se ninguém pergunta nada, alguém tem alguma dúvida? Se não, não tem. Oi, tudo bem? Então, eu vou dizer para vocês. Aí você vai falar, e onde eu vou encontrar todas esse material, essas questões, essas coisas para fazer a minha alquimia dentro de você? Dentro de você, dentro do seu conhecimento, dentro da sua mente, dentro da sua alma. Então tá todo dentro de você esse material. E é só você se dispor a ajustar tudo isso, como se concentrar num momento, e você então vai conseguir fazer a sua transformação interior com não só uma coisa simples, com boa vontade, é fazer um processo alquímico profundo, que fica instalado e fica ali à sua disposição em cima da mesa, ó, né? Para você usar ao momento que você precisar, você abre mão, né? Você estica a mão e puxa aquele seu conhecimento e acabou. Aí você vai enfrentar as coisas e você vai enfrentar um momento e você vai se alegrar e você vai viver muito melhor. Então, você pode chamar isso também de magia, você pode chamar do que você quiser. Mas o processo é tão grande, tão importante, que eu diria que chega a ser um processo alquímico. E então, pessoal,
Se vocês não têm nenhuma dúvida, se vocês entenderam, porque eu também falei tudo muito rapidamente, né? É um assunto para a gente que você ouviu agora e vai ficar pensando um pouquinho, né? Durante algum tempo, para depois, talvez amanhã aí começa a vir alguma dúvida, mas a questão é simples. A questão é que hoje nós precisamos realmente lançar mão de todas as ferramentas que existem, modernas, e juntar com as antigas para que a nossa sobrevivência, nossa vida seja um caminho muito melhor, um caminho sábio, um caminho maravilhoso. Oi, Tatiana, tudo bem? Pessoal, eu vou deixando vocês aqui. Agradeço quem entrou aqui na minha live de hoje. Agradeço a presença de vocês. E se vocês quiserem me deixar alguma sugestão para as próximas lives, por que você não fala disso? Por que você não explica aquilo? Eu fico muito grata, porque às vezes um assunto que eu penso que é importante para mim, para muitas pessoas não é, mas geralmente eu procuro que seja, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem que eu fale sobre algum artigo, alguma questão, é só vocês me falarem e deixarem no meu direct, colocarem lá no meu direct que eu vou ler e vou atender vocês. E então eu fico à disposição. Eu quero lembrar também que eu ainda continuo, né, com aquele meu trabalho em vez de fazer um curso de tarô e um curso de baralho cigano, eu faço mentoria, que vai justamente atender o que a pessoa mais precisa rapidamente, só naquela dificuldade que ela tem, e geralmente a pessoa que já tem algum conhecimento, vamos supor, de tarô, ela só vai ter algumas aulas de mentoria e aí ela vai economizar tempo e vai começar a trabalhar com isso com muita facilidade, ou para ela, ou para os outros, ou como ela quiser. Então, e lembro também que eu atendo online, vocês podem entrar em contato no direct para maiores informações. Então, agradeço demais a presença de vocês, aguardo sugestões e os convido para estarem comigo na próxima quinta-feira, às 21 horas, onde vamos falar de alguma outra coisa que sempre será muito útil. Muito obrigada a todos que estiveram aqui, que compareceram. Fiquem bem, tenham um ótimo feriado, um ótimo fim de semana e namastê. Até a próxima. Gratidão.